Sejam todos muito bem-vindos ao Na Porta Podcast. Nós atuamos em nome de Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. E nós atuamos também em nome de UNEF, a Universidade de Feira de Santana, que está instalada aqui na cidade de Parnaíba com 9 cursos de graduação e 22 cursos de pós-graduação, todos reconhecidos e credenciados pelo Ministério da Educação. E hoje, nesse episódio muito especial, nós estamos aqui com ele, advogado, criminalista e especialista em crimes digitais. Boa noite, Marcos Lima, tudo bem? Boa noite, meu amigo, satisfação estar aqui. Seja muito bem-vindo ao Na Porta Podcast. Eu estou falando aqui em nome do nosso diretor, né, do Luiz, do Renato, do Emerson, do Bolivar, toda a nossa equipe. Nós estamos muito satisfeitos de ter você aqui conosco essa noite, certo? E vamos começar aqui o nosso bate-papo aqui, que a gente não vem para brincadeira, não. A gente vem para o sério, é valendo, né? Que bom. Vamos bater um papo bom aí, né? Marcos, mas antes da gente, começando já, Marcos Lima é parnaibano? Parnaibano da Gema. Da Gema. Com muito orgulho de ser parnaibano, de ser piauiense. E já te adiantando, nascido e criado aqui num dos bairros mais conhecidos e não sei como dizer assim, bem conhecido por sua história, que é o bairro Bebedouro, muitos chamam Guarita. Ali fui criado ali nas mediações São Francisco da Guarita, Bebedouro. Bebedouro ali, tudo se confunde, mas eu fui criado ali na rua Campo Maior, ali perto do Campo da Mercedes. Perto do Campo da Mercedes. E rapaz, tu lembra que no Campo das Mercedes ali tinha muito, era parque, circo, comício e circo, né? Isso. Eram os três que vinha para ali, né? Pronto, me criei ali como menino correndo ali, brincando na expectativa de toda vez que chegava um parque, ver a montagem do parque para depois ir brincar no parque. E o circo também, né? O circo também. Eu me lembro que eu saía da Nossa Senhora de Fátima, né? Quando chegava um circo lá, e eu disse, pai, leva a gente lá no circo, não sei o que e tal. Eu levava lá no Campo da Mercedes, ó. O maior circo que já veio, né? Eu não lembro muito bem, mas tem algumas lembranças do Circo Garcia. Não sei se tu já ouviu falar. Circo Garcia, eu lembro. Interditou algumas... Eu acho que se eu não for um pouco mais velho que você, eu sou na minha faixa etária, né? Inclusive, a gente estudou junto. Estudou junto, né? Iniciamos aí a faculdade, né? Tivemos um período aí. Eu foi que vacilei e não botei pra frente para terminar o meu curso. Deu uma pausa. Deu uma pausa, que a pausa não voltou mais e tal. Mas é assim mesmo, a vida da gente... Faz parte da vida. E me diz uma coisa, aí estudou aonde aqui em Parnaíba? Estudei em alguns colégios aqui, diocesano. Tá igual eu, só pulando de colégio em colégio. Era, pulando. Diocesano, Cobrão. Diocesano, Cobrão. E SESI, quando menor, SESI, tudo foi esses colégios. Beleza. Infância comum, normal, né? Cidadão parnaibano. Caseiro, a criação ali muito voltada ali para o ambiente familiar, Entendi. Muito ali, tudo. Caseiro, mas assim, eu lembro que você gosta de um rock and roll, gosta de um Foo Fighters e tal. Pronto. Sempre. Mas gostava só de escutar, não gostava de... Ou ia pro show, ia para shows assim e tal. Eu na juventude e também participando da igreja, né? Fiz parte também da minha adolescência na igreja e tudo, e sempre tive essa afinidade com música, né? Eu sentava ali nos primeiros bancos da igreja e ficava observando. Olhando o baterista. O baterista, o guitarrista, o baixista. E quando eu tive a oportunidade, após o culto, de sentar na bateria, eu já toquei. Então, de observar, aprendi alguns toques e foi despertando aquilo ali da bateria, do violão, para a guitarra. Quando eu fui ver, eu já estava tocando tudo. Tocando em bandas, participando dos movimentos de rock aqui. Então, foi muito bom. E me diz uma coisa, mas aí tu gosta mesmo da bateria, né? Ou não? Eu toquei muito tempo bateria e amo muito bateria, gosto muito. Para mim é um dos instrumentos preferidos, o instrumento que eu gosto mais é a bateria. Apesar que hoje eu toco violão na igreja, guitarra, já toquei guitarra, arranho baixo. E tem um teclado que eu tenho lá e eu quero aprender ainda. Multi-instrumentista, né? Não posso dizer isso, não. Tem as minhas limitações aí, mas
Mas eu gosto muito de música. Entendi. E aí, Marcos, como foi esse negócio? Foi amor à primeira vista? Foi a única opção que tinha? Ou tinha outras opções e escolheu isso porque achou que podia ter um futuro melhor com a questão do direito? Ítalo, o direito surgiu para mim como uma segunda opção, na realidade. Uhum. Eu sempre gostei, sempre fui interessado por tecnologia, né? Sempre gostei muito de tecnologia, até hoje gosto muito, sou muito tecnológico. E quando eu me entendi essa questão de fazer o vestibular, escolher uma graduação, a minha primeira opção foi sistema de informação, por incrível que pareça. Sistema de E eu informação. coloquei como primeira e a segunda direito. É tipo, nada a ver, né? Sistema de Nada. informação para um lado e direito para o outro. É. Quer dizer, mas pode ser que tenha uma conexão. Pronto. Como você vai provar para a gente aqui. Pronto. Né? Então, tal que no decorrer do curso, né, eu fui me interessando, gostei, me identifiquei também. Sistema de informação? No curso de Direito. No Direito. Não contei sim. a história de Direito, né? Eu queria primeiro Sistema de Informação, Sim. coloquei segunda opção e terminei fazendo Direito por influência da família, pela minha irmã, Ivonete, tudo, Sim. e bora, vai ser bom, e você gosta também, tudo, e terminou o que eu fiz. Concluí, mas sempre com aquela coisinha assim. Eu gosto de isso tecnologia, mesmo. eu gosto de tecnologia. Eu gosto, é isso mesmo. Até que, depois de um tempo de formado, né, fiquei naquela transição da juventude, por mais que você, às vezes, possa estar com a graduação, com um diploma, mas muitas vezes vem aquele sentimento, realmente, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida? E então eu fiquei naquela e dei um stand-by no direito, fui viver de outras coisas, fui trabalhar com administração de empresas na área da construção civil, né? Fui cuidar de obra, né? De certa forma, cuidar lá, tinha os engenheiros, tudo, e eu cuidava dessa parte da administração. Foi um período bom, foi uns anos bons que eu tive, mas nesse período eu tive a oportunidade de amadurecer, né, esse entendimento do que realmente eu queria, e eu entendi que eu seria advogado. Né? O cara tem que se encontrar mesmo, né? E aí, você vendo aquilo, trabalhando em outra área, foi aí que você disse, não, dá para ir dessa forma. Eu entendo, assim, que às vezes, assim, para essa parte da juventude, puxando para o lado do jovem, aos 18 anos, ter essa maturidade de dizer, eu vou fazer isso, eu acho que às vezes é muito prematuro. A nossa cultura, ela leva para a gente, muito jovem, ter que decidir as coisas, sendo que às vezes a gente não tem 18 anos, o cara tem que decidir logo como é que vai ser o futuro, é roça, não né? tem, e eu que meio que caí nessa de ficar por um tempo, e depois que eu fui trabalhar com outras coisas e fui tendo a maturidade profissional como pessoa, casei, e eu entendi que eu queria ser advogado. E quando eu entendi que queria ser advogado, eu descobri algo que tinha dentro do direito, que era um novo ramo do direito, que é o direito digital. Né? Ele é mais recente até do que o próprio direito ambiental também, que é um ramo muito promissor, mas ele é bem recente. E eu vi, direito digital, cybercrimes e inúmeras outras vertentes que pode ter dentro do direito digital. Eu disse, é aqui que eu vou ser advogado na área do direito digital. E estamos aqui. Entendi. Estamos Show de bola. Vivendo. É bom que você utilizou o direito, utiliza o direito, né? E continua fazendo o que gosta, né? Atuando na área digital. Estou me adentrando nessa área do direito digital, por ser uma área nova. A gente tem esse aperfeiçoamento por meio de especializações, mas tem aquele estudo, aquela devolução contínua. Até porque, né, Marcos, a gente vê que hoje tudo está descambando para o digital, né? O banco hoje é na palma da mão, aí o ladrão agora não está indo mais... Quer dizer, tem uns que continuam indo lá estourar caixa eletrônico e tal, mas tem gente que já começa a roubar, né, dentro dos aplicativos, começa a cometer fraudes, né? Então, a gente vê que hoje
tudo está fluindo para essa questão do digital. E quem está saindo na frente na questão digital, eu acho que leva uma certa vantagem, né, quanto a isso, né? De certa forma porque como já falei, é uma área promissora, tem seus desafios, né? Tem as suas dificuldades que a gente vai estar conversando aqui, ver como é que é o direito digital dentro do direito, dentro da nossa vida, como pessoa, como profissional, como indivíduo, relacionado a redes sociais e tudo. E é interessante porque a nossa sociedade, Ítalo, a gente tentando entender um pouquinho como a gente vai se desenvolvendo, como a sociedade vai mudando, nós já tivemos a fase da sociedade da agricultura, a sociedade da industrial, né, que a gente vai vendo a evolução do mundo, a sociedade da informação, e vivemos hoje a sociedade digital. Vivemos em um mundo digital, então é uma cultura nova, né? Diante de toda uma cultura que a gente já vinha vivendo. Sim. E diante de tudo isso aí, tudo migra, né? Todas as possibilidades de coisas boas, né, convergem para o digital, para ter todas as facilidades que você tem hoje em dia, como você falou, na palma da mão. Né? Eu particularmente, basicamente, 100% de todas as minhas contas, todas as minhas negociações eu faço pelo celular. Pelo celular. Com muita cautela, com muita atenção, porque eu sei dos riscos, tudo, mas eu entendo que o mundo hoje é digital, eu entendo que o profissional, não somente na parte do direito, né, o advogado em si, mas tudo, a pandemia veio mostrar isso, né? Veio abrir esse entendimento do digital para a humanidade. E se você não está, eu sempre digo, até brinco com os colegas, com a minha esposa, com os amigos, que o profissional que não está no digital, ele não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum, é verdade. É verdade. E me diz uma coisa, você tocou aí no assunto da pandemia. Durante a pandemia, né, a gente sabe que tudo virou delivery, né? Os aplicativos de entrega de comida, né, de entrega de tudo. Hoje em dia, até roupa você quer comprar, a pessoa vem deixar na sua porta, né? A questão dos crimes digitais, se você pudesse assim quantificar, né, pelo menos aproximadamente, de 2019 para cá, né, 3 últimos anos aí, você acha que subiu mais ou menos quantos por cento assim, a questão dos crimes digitais? Ítalo, a gente já vinha numa evolução digital. Sim. Né? A partir de 2011, né, o surgimento do smartphone por meio da figura da Apple em si. Antes a gente tinha aqueles celulares que era aquele celular, o tecladinho simples, tudo, e quando surgiu ali o iPhone que veio, que mudou. Existe a humanidade, eu sempre brinco com a humanidade, antes e depois da Apple e dos produtos que a Apple criou. Isso, o touchscreen, né, para poder totalmente... Mais a oportunidade de termos aqui a internet na palma da mão, com inúmeras funcionalidades. Então, isso foi uma crescente que veio ao longo dos anos. Mas, de 2019 até hoje, mais especificamente da pandemia, do início da pandemia, foi que Ítalo, segundo os estudos, antecipou toda a tecnologia, todas as funcionalidades, tudo aquilo que a gente poderia ter daqui mais ou menos 10 anos, trouxe em 2 anos. Em 2 anos, é verdade. 2 anos. Para você ter uma ideia, de 2020 para cá, cresceu quase 400% em determinados estados, determinados locais, o número de crimes digitais. Alguns podem chamar, né, alguns da área do direito, outros que não são da área do direito chamam direito de crimes digitais, crimes cibernéticos, outros chamam crimes cibernéticos, né, depende muito de como você queira chamar. Mas houve-se uma crescente. E eu sempre gosto de fazer uma analogia da pandemia, do coronavírus, com a pandemia dos crimes digitais. A pandemia cibernética. Nós entramos em uma pandemia cibernética conjuntamente com a pandemia da humanidade. Entendi. Quais são os maiores crimes assim cibernéticos que você consegue elencar?
para a gente aqui, já que nós estamos vivendo essa pandemia dos crimes cibernéticos aí. E Ítalo, só assim um pouquinho a título de referência, Uhum. nós somos o 5º país do mundo em crimes cibernéticos. É mesmo. Nós somos o 5º. Rapaz, a gente só desponta nessas coisas, né? Assim, né? Aí tem a Índia, tem os Estados Unidos, né? Tem alguns países da Europa. Nós temos basicamente 54, cerca de 60%, não, cerca de 54 crimes a cada 1 minuto no Brasil. A cada 1 minuto, 1 minuto nós temos 54 crimes cibernéticos no Brasil. Acontecendo. Caramba, bicho. Caramba. E a pandemia, ela acelerou isso por conta que, da noite para o dia, basicamente, a gente teve que adaptar nossa vida dentro do home office, dentro de casa, por meio das compras online. Isso. Tudo ficou, basicamente, boa parte da nossa vida foi para o digital. Então, não tinha outro jeito de não acontecer os crimes. E os crimes, respondendo à sua pergunta, os crimes que mais, podemos dizer que foram os crimes mais em evidência no período da pandemia, Sim. foram esses crimes do WhatsApp, né? São a clonagem do WhatsApp, que são aqueles crimes com a intenção de o criminoso ter a obtenção de valores, né? Que é ali o estelionato, né? Por meio digital, por meio da fraude, né? Então, começou a surgir a partir da pandemia, a questão da vacinação. Então, os criminosos, eles não são muito técnicos, mas eles são, como é que se diz, espertos. Eles são atentos o que é que está no momento, o que é que a gente pode pegar na onda aqui, que vamos surfar na onda do momento. Sim. Então, eles foram para a onda da vacinação, a princípio. Então, começou ali os links, né? A pessoa clicava achando que era para você já agendar a sua vacinação em tal local. E a pessoa clicava e tinha o seu WhatsApp clonado, consequentemente. E aí não existia ainda a autenticação de 2 fatores, né? Depois que o WhatsApp veio com... Isso, porque são mecanismos de proteção que ao longo as plataformas, os provedores vão entendendo, né, que essa segurança, meio que eles vão aprendendo à medida que vai existindo uma vulnerabilidade, eles vão se adaptando, porque a gente está se adaptando a tudo que vai acontecendo. Então foi com a vacinação, foi com o auxílio emergencial, também começou, então, em um Vale Gás, esses números... Aí a galera foi caindo. Então só muda o título, mas a estratégia é a mesma. Eu até lembro que num período da pandemia, né, a gente em casa, tudo, e eu recebi uma ligação, na verdade foi um link, e posteriormente uma ligação de alguém se passando por um colega advogado informando que haveria um encerramento da pandemia, porque sempre a gente, a cada semana, a cada mês, se dizia que estava acabando. E os casos iam aumentando, e não acabava, e nisso a gente ficou 2 anos, basicamente. Então, vai acabar a pandemia, e para encerrar vai ser feita uma festa com os advogados, e confirme aí o seu código que você recebeu. E nessa daí eu não caí, porque eu já vinha estudando isso já aí. vinha analisando, e eu acho que um dos mecanismos, um dos meios de proteção que a gente pode ter é sempre a questão da duvidar. Eu sou apaixonado por tecnologia, como eu falei inicialmente, mas não tem uma pessoa mais pé atrás com tudo que eu vejo, leio e observo em relacionado à tecnologia. Então, quando começou tudo isso, toda essa questão, eu disse, calma aí. Peraí, bora com calma. Estudando, vendo, e eu disse, não posso cair. Eu estou voltado para isso, eu não posso dar essa vacilada, não. Essa mancada. E é isso, amigo. Beleza. E me diz uma coisa, mas aí o crime principal era essa questão do estelionato através... Isso, a fraude, por meio, né, do que nós chamamos que é o phishing, né, que é uma pescaria das suas informações. E isso acontece comum. Qual é a facilidade de a gente ter essa predisposição para cair em crimes digitais? O que existe é
engenharia social. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Não, Engenharia social. Que é eu conhecer o Ítalo. Eu sei que o Ítalo foi candidato a vereador. Eu sei que o Ítalo é servidor público, trabalha em determinado local. Porque você coloca nas redes sociais isso. Sim. Porque eu tenho informações suas. Entendi. Então, o que é que os criminosos fazem? Os Eles caras fazem dão uma vasculhada. uma engenharia social. Eles analisam a sua vida, analisam o seu perfil e vê a sua família, o que você posta, onde você está e tudo. E eles acham ali um dado seu, né? Uma oportunidade de pegar o seu número e fazer um contato e vir com toda uma história que vai te envolver. Né? Como eu era advogado, como eu sou advogado, eu recebi uma ligação, uma mensagem informando que teria uma festa de encerramento da pandemia. A engenharia social foi feita como? Descobrir toda a minha vida, o meu comportamento. O cara de vida. sabia que tu era advogado, sabia que tu atuava, sabia que tu tem OAB e O tudo. cara não vem com uma história voltada para engenheiro, se eu não sou engenheiro. Ele vem com uma Entendi. história voltado para o que você tem afinidade. Ele vai te pegar pelo emocional, pela tua dor ou pela tua necessidade. E aí onde aí no período da pandemia, voltando à questão da vacina, todo mundo estava querendo a questão da vacina. Todo mundo queria a questão do auxílio, Agora, do se Vale tu chegasse Gás. com vacina, gente, tem a vacina, a galera louca querendo vacina, o cara clicava na mesma hora. Pronto, aí já acontecia o phishing, que é a pescaria. Né? Ele pegava esse link e um ransomware, uma espécie de um software maléfico, entra no teu dispositivo, consegue ali apreender alguns dados seus, mas mais especificamente, no caso do WhatsApp, ele consegue, com aquela senha, com aquele código, alterar o caminho por onde o WhatsApp vai funcionar. E ele passa a funcionar pelo criminoso, que de punho de um smartphone e com o seu contato, ele começa a mandar mensagem para o seu pai, para o seu amigo, e diz, olha, estou precisando aqui de um valor, disso. E nessa brincadeira a gente vê que existem inúmeros casos de pessoas que caíram em golpes de passar 20 mil, valores significativos por conta de uma clonagem do WhatsApp, simplesmente porque a pessoa clicou num link de que um amigo forneceu na boa vontade. Mas essa questão de compartilhamento do link, da conversa e pela afinidade, os criminosos têm aí a oportunidade. É verdade. E me diz uma coisa, isso é um crime para poder tentar extorquir dinheiro de alguém, para tentar lesar alguém financeiramente e tal, mas existem crimes que são cometidos simplesmente para ou denegrir, né, a imagem de alguém, né, trazer algo que possa prejudicar, né, a imagem dessa pessoa, ou simplesmente inventar alguma inverdade acerca de alguém, né? Isso também é crime digital, né? O Código Penal, ele tem um rol de crimes que ele chama de crimes contra a honra, que os mais conhecidos são a difamação, a calúnia e a injúria. E isso também a gente vê nas redes sociais, a gente vê isso por meio do digital. É aquela pessoa que tem a intenção de denegrir, de difamar, de menosprezar ou colocar a pessoa numa situação vexatória, principalmente diante de um grande número de pessoas que fica na rede social, na internet. Então, isso, assim, configura um crime contra a honra, né, que é punível segundo o Código Penal. Isso é uma das modalidades de crime e é o que comumente a gente vê dentre tendo outro meio que é da obtenção financeira, que é o carro-chefe, hoje em dia, ídolo dos crimes digitais. Porque a gente, voltando para a questão dos crimes contra a honra, ali o criminoso, ele não quer, se ele não conhece a pessoa, ele não tem por que denegrir. O criminoso, muitas vezes, a intenção dele é o proveito financeiro. Só o dinheiro. O crime contra a honra é alguém que te conhece, alguém que tem um desafeto seu, alguém que quer ver ali uma pessoa que é pública e não gosta dela, e a gente entra depois nesse conteúdo do stalking que existe,
né, que tem uma regulamentação, que a lei já prevê algo Existe uma regulamentação para a questão do stalking, né? Nesse sentido dos crimes contra a honra, né, existe uma regulamentação, essa perseguição por meio do ambiente digital, né? Sim. Nossa vida toda, além do que nós temos normalmente, ela é muito, muito forte também por meio do digital. Sim. Porque, assim, uma coisa que está muito em voga hoje em dia é a questão das fake news, né? Fake news. É crime propagar mentiras na internet? É crime, porque muitas vezes, em si, a questão da fake news é o que vem por trás dessa informação, né? Existem casos de pessoas que não têm somente a sua honra, né, a sua índole afetada por meio da difamação, por meio da calúnia, com inverdades, colocando a pessoa numa situação que muitas vezes faz a pessoa perder emprego, ter problemas com a família, mas também tem pessoas que sofrem fisicamente, sofrem situações vexatórias e chegando até a morte. Né? Publicações, fake news de que uma pessoa está fazendo isso. E tem um caso aqui no Brasil de uma pessoa que morreu acusada de ter cometido um crime, de ter sequestrado uma criança, e essa pessoa pegaram ela, foi linchada, né? Eu me lembro disso aí. Chegou a morrer sob a acusação de que ela estaria uma falsa acusação. Ela estaria fazendo bruxaria ou alguma coisa do tipo. Então, e foi descoberto que essa pessoa não era. Então, isso é, né, uma notícia falsa, é uma propagação de um fato que muitas vezes quem propaga isso não observa de fato o que está, né? A gente tem muito essa coisa de receber uma coisa e toma aquilo ali como verdade. E por isso que as fake news estão em alta e tendem a permanecer por conta da desinformação, né, e da falta de interesse de quem faz uso das redes sociais, da internet, de observar, de atentar às fontes, Sim. às conversas. E me diz uma coisa, porque assim, hoje eu vejo que a gente realmente, às vezes a pessoa propaga até uma fake news por conta da desinformação. Né? Assim, às vezes o veículo de comunicação que ela está acostumada a seguir propaga uma notícia falsa e a pessoa compartilha e pronto, aquilo ali se espalha. Né? O que é válido essa questão de que a gente vê na TV, pelo menos na TV aberta, né? Todos contra fake news, aí o STF contra fake news, TSE contra fake news. É isso mesmo que está acontecendo e tem que continuar se batendo nessa defesa das fake news, contra as fake news? Ou tu acha que está tendo uma supervalorização desse fenômeno fake news, que na verdade é só a mentira propagada dentro das redes sociais? E, Ítalo, o que eu acho interessante, e é um tanto que complexo esse assunto de fake news, porque os meios de comunicação, né, eles têm todo esse sentimento de o que eles ventilam, o que eles publicam, o que eles informam, é a verdade deles. Sim. Né? Então é muito mais fácil eu ter ali, usar dessa intenção de dizer fake news é isso aqui, não faça fake news, e você vir com a sua informação e dizer, olha, a minha aqui que é a verdade. E a gente já vê, né? E vivemos um momento delicado na nossa política. Nós vivemos uma situação que o Brasil caminha para uma polaridade de um lado, direita, de outro lado, esquerda, né? E no meio disso aí está os meios de comunicação que, por algum interesse, tendem a puxar por um lado ou para o outro. E termina que esse trabalho, essa intenção de dizer que fake news é prejudicial, é válido, é correto, os meios de comunicação têm que fazer isso. Mas tem muitas vezes, um conjunto de coisas por trás disso, porque a questão das fake news não vem da agora. Fake news é coisa antiga. É milenar. Né? As fake news, as conversas. E, então isso aí é algo que é muito prejudicial
né? A gente vê os efeitos que as fake news causam e meio que a mídia, os meios de comunicação, eles fazem esse papel, eles têm esse papel e têm essa responsabilidade de informar, né? Indicar como a população deve se portar, as informações, mas por trás muitas vezes tem uma intenção diferente nesse sentido. Mais uma coisa, né? Como é que a pessoa vai dizer o que é fake news e o que não é? Quem quer decidir Sim. o que é mentira e o que não é? Pois é, essa era até uma pergunta que eu ia fazer aqui para o Dr. Marcos, porque fake news já existe desde o tempo que aquelas vizinhas botavam a cadeira na calçada e começava a inventar inverdades ali e tal. Especular a vida do vizinho e tal. E o crime, na verdade, ou é a calúnia, ou é a difamação, né? Só que hoje criou-se a nomenclatura, né? Fake news, termo em inglês para dizer que é uma mentira... Notícia falsa. A notícia falsa, né? A fake news, né? A notícia falsa. Mas, assim, a fake news, ela serve, né, para poder ou denegrir a imagem de alguém, ou para difamar, caluniar, não é isso, doutor? Isso. Então Fake news como a gente falou, é uma notícia falsa, mas que muitas vezes, além de ser uma notícia falsa, por estar na internet, ela tem uma abrangência maior, ela tem um efeito maior. Jogou e muitas na internet, vezes, vai para o mundo todo. Em segundos, você pode criar uma situação que, para quem foi caluniado, difamado, exposto nas redes sociais por conta de uma fake news, muitas vezes é quase impossível ele reverter, dada a circunstância de você pegar ali, fazendo a analogia do saco de penas, subir na montanha e soltar ao vento. Temos o caso agora, um dos casos assim, mais recentes, que é daquele humorista do The Noite, o Léo Lins, né, que ali, por conta de informações erradas de uma piada que ele fez, de um tempo atrás, tudo, publicam algo no Twitter, tudo. O que é que acontece? Ele perdeu, saiu do SBT, por conta de informações antigas. Sim. Não estou colocando em voga a questão do que ele falou. Do que ele falou, mas a questão resgataram do tempo, coisas. Resgataram coisas que mudaram o contexto do assunto e colocaram lá. Sim. Então estava valendo como agora. O que eles publicaram era como fosse agora. Nossa, ele falou agora. Então, no tempo que nós estamos vivendo, a sociedade digital, já era, ela não perdoa. Não perdoa. É a questão do cancelamento também, né? Não perdoa e, consequentemente, o restante da sociedade segue o bojo. Segue o bojo. Eu vi até, acho que foi ontem, né? Uma pessoa que eu não recordo aqui quem foi, mas disse que a cantora Anitta, né, estava positivada, né, estava com HIV. E aí ela foi nas redes sociais para desmentir, né, para poder dizer que era fake news. Só que, meu amigo, a notícia já estava em tudo quanto era de tabloide, de revista de fofoca, essas coisas, né? Porque o povo não quer saber se é verdade ou se é mentira. O povo quer espalhar a notícia. Não é isso? E isso aí, querendo ou não, para ela que é uma figura pública, o alcance que ela tem para os jovens, tudo aquilo ali, uma mulher que é empresária, que ela tem investimentos, tem empresas, tudo, querendo ou não, isso aí, de certa forma, afeta. Queima, né? Fala uma fake news de uma empresa, de uma multinacional e vê no outro dia as ações. As ações despencam. Despencam. Afeta. Até reverter e chegar à conclusão que de fato não foi, já existe um processo correndo, que muitas vezes é moroso. Verdade. Né? E ficou ventilado aí, como a gente viu, né, no período da pandemia, muitas fake news voltadas para a questão das vacinas, que a vacina fazia aquilo, que o efeito da vacina, que era aquilo, que não era, que o político tal falou aquilo, e é verdade, que o político não falou aquilo, e é isso, tudo. Então, a gente vê o efeito, o quanto isso é devastador, uma notícia falsa no âmbito, né, do digital, da internet. Verdade. A gente vai dar só uma pausa aqui para poder trazer aqui o melhor lanche da cidade, o melhor hambúrguer da cidade, do Vila Burger. Conhece o Vila?
Já ouvi falar, muito, muito famoso. Olha, aqui... Eita, hoje tá pesado. Olha só. Olha E aí, aí. diretor? Hoje tá que tá, viu? Hoje tá que tá. Promete. Gente, Vila Burger, o melhor hambúrguer da cidade, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. E o telefone para contato é DDD 86, certo? 99822-2782. Telefone do Vila Burger. Ligou, pediu e você pode utilizar o cupom na porta. Se você utilizar o cupom na porta, tudo em caixa alta, certo? Juntinho, na porta, você ganha um desconto muito bacana e o seu lanche vai ficar, ó, muito barato mesmo. Então, pensou hambúrguer, pensou Vila Burger, ok? Gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, certo? Para toda vez que o Na Porta Podcast entrar no ar, você ser notificado e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Na Porta Podcast, ok? E também atuamos em nome de UNEF, a Universidade de Feira de Santana, que tem 9 cursos de graduação funcionando aqui regularmente aqui na cidade de Parnaíba e 22 cursos de pós-graduação, todos na modalidade EAD, tá bom? Então, pensou em graduação ou pós-graduação em nível, claro, pós-graduação é nível superior, mas pensou em graduação em nível superior, pensou o NEF EAD, todos os cursos reconhecidos e credenciados pelo Ministério da Educação, ok? Mas, Marcos, vamos voltar que daqui a pouquinho a gente vai comer o nosso hambúrguer aqui, beleza? Valeu, obrigado. Mas eu queria te perguntar o seguinte, existe também a gente estava falando de fake news, né? A questão da noticiação mentirosa, né? A notícia mentirosa, a notícia falsa e tal, que serve para uma infinidade de coisas, mas com o intuito de caluniar, difamar, né? Queimar o filme da pessoa, prejudicar a pessoa. Agora também tem algo que é aquele crime do stalker, né? O stalking, né? A perseguição. A perseguição. Isso hoje em dia acontece demais dentro das redes sociais, né? E a gente teve até um caso que aconteceu aqui na cidade de Parnaíba, né? Que foi do repórter, né? Foi do Thiago Mendes, que ele foi stalkeado. Ele foi stalkeado aqui, né? Assim, por uma pessoa, certo? Com uma pessoa mandando mensagem para ele, até mesmo os amigos, né? Até mesmo mandando mensagem para os amigos, né? Não foi isso, Luiz? Querendo prejudicar a pessoa. Então, mandando mensagens tanto para ele quanto para amigos, fazendo aquele escarcéu e tirando o sossego do cara na hora de trabalhar. Isso aí está regulamentado como crime? A pessoa pode ser presa por conta disso? É um crime, sim. Né? E está previsto no Código Penal e a pessoa pode sofrer uma sanção. Claro que quando a gente fala aqui de uma sanção, de prisão, tem todo um detalhe por trás disso, porque há uma certa dificuldade, muitas vezes, até antes, né, desse resultado, prisão, condenação, sentença, muitas vezes até descobrir, de fato, quem é a pessoa por trás daquele perfil ali na internet. Mas tem sim a possibilidade de a pessoa pagar por isso, mas infelizmente a gente tem um obstáculo, né, que muitas vezes a identificação desse perfil falso ali por trás, que comete todos esses abusos, todas essas calúnias, difamações, e o stalking ele sempre existiu, né, com um nome diferente, essa perseguição, né, do indivíduo por meio de um desafeto, de uma pessoa ali que não gosta, que quer ver aquela pessoa prejudicada, né, e temos aqui, para exemplificar, nós temos aqui a Lei Maria da Penha, que dentro do ambiente familiar, né, havia situações que o esposo perseguia a esposa após estar, de fato, separados ali, né? Havia aquela perseguição e a gente vê casos de mulheres, né, que sofreram agressões, chegando até morrerem por conta dos seus esposos, que cometeram esses crimes, e a gente vê que não é algo que é só na vida real ali, essa perseguição, esse stalking, daquele desafeto, daquela pessoa que você não gosta. A gente vê que isso aí se perpetuou
Isso aí continuou, né, por meio do digital. Como a gente fala, a nossa vida segue. A gente muitas vezes está tão presente em um local ali, trabalhando, vivendo, se relacionando, ao mesmo tempo que você está na internet e há uma interação contínua. Então, naturalmente, isso aí se transporta e segue esse stalking. Segue. Só que Entendi. dentro do âmbito da internet, Uhum. de se identificar isso aí, é a grande dificuldade, Ítalo, que se tem hoje em dia. Entendi. Por isso, o que eu sempre falo, o que a gente sempre recomenda, é que as pessoas procurem se preservar. Ter muito cuidado com pessoas que você se relaciona na internet, contatos, a sua exposição de vida. Porque muitas vezes existe o stalking, que é aquele conhecido, aquele invejoso, aquele que não gosta de você, mas existe o stalking daquele cara que nunca te viu, daquela pessoa que nunca falou com você, né? Eu acho que é o caso do Thiago, né? Sim. Que é alguém que nunca falou, que nunca teve um relacionamento, mas simplesmente a pessoa acordou e disse: eu não gosto dessa pessoa, eu não quero ver essa pessoa bem, eu não aceito, eu não aceito a vida que ela tem, eu não aceito o que ela faz, e ela começa a perseguir. Entendi. Isso é algo, é uma relação ali de muitas vezes do fã, de amor e ódio, né? No caso de John Lennon, né? Que morreu por conta de um fã, né? Acalorado demais e não suportou e tirou a vida do seu ídolo. E existe uma pessoa ali que simplesmente nunca falou e ama ou odeia essa pessoa ao ponto de perseguir ela, tanto no virtual e, consequentemente, às vezes também chega para o presencial, encontra a casa e comete inúmeras situações que chegam a esse ponto, né, de o ordenamento jurídico, voltando aqui a essa questão da justiça, do direito, e a evolução que a gente está vivendo a cada dia, o direito ele tem que se adaptar à evolução da sociedade. Sim. E vivíamos um tempo atrás que os crimes digitais, os crimes cibernéticos, não tinham uma efetiva, uma lei, algo que dissesse: olha, aqui nós vamos combater com esse tipo de ação, nós vamos combater com essa lei, com esse artigo, com essa penalidade. Então, não tinha. Então, os políticos, a sociedade fez um apelo, né, para que fosse olhado de maneira diferente. Olha, essa situação aqui precisa mudar. E, felizmente, hoje em dia nós temos, né, já algumas leis. Sim. Tem a lei da Carolina Dickmann, né, que foi aquela situação que uma pessoa pegou o seu aparelho, ou um notebook, ou um celular, para fazer um serviço, né, ou uma manutenção, ou achou, e esse cara, tendo conhecimentos técnicos de entrar e obter os dados dessa pessoa, que no caso é uma figura pública, ele pegou as fotos dela íntima e expôs na internet. Então, houve aquele apelo, todo aquele clamor da sociedade, e teve a lei 12.676, se não me engano, de 2012, que veio aí colocar um freio, uma punição que, ao tempo, ainda era branda e hoje mais ainda branda. E temos aqui uma lei mais recente, né, talvez não recorde o número dela, mas ela é de 2021, que aumenta a pena de alguns crimes cometidos na internet, com pena de até 8 anos de reclusão. E situações como essa da Carolina Dickmann, de stalking também, estão cada vez mais predispostos a ter uma penalidade maior e mais efetiva. Mas, em contrapartida, de outro lado, temos a dificuldade, muitas vezes, de se descobrir quem é, de fato, esse perseguidor, esse stalking, né, que muitas vezes tem. Porque, assim, a lei, ela é o mais alto grau de evolução de uma sociedade, né? Quando você chega para poder dizer: olha, nós temos que regulamentar isso aqui com a lei, porque a sociedade está pedindo isso. Né? Há uma necessidade. Há uma necessidade, né? Então, já que hoje nós vivemos numa era digital, em um mundo quase que digital, né? Porque hoje tudo você faz pela internet, né, cara? Tem pouca coisa que você não faz pela internet. Então, essas regulamentações, elas vão ficar cada vez mais efetivas, né? E direcionadas para aquela coisa específica. Me diz uma coisa:
O cara chegar na postagem de alguém, de uma figura pública, e xingar, esbravejar, alguma coisa do tipo. Isso já configura alguma... Tem algum crime que a pessoa tem incorrido nisso aí? É o stalking? O stalking já é configurado pela perseguição. Sim. Aquela perseguição contínua. Agora é só uma ofensa, né? Uma Se a ofensa, pessoa... né? Como Entendi. aqueles crimes mais comuns que a gente falou, crimes contra a honra. Aham. Né? Ele ofendeu. Falou que ele é ladrão, sem ele ser, e colocou aquilo ali na internet, por meio de uma mensagem, aquilo ali viralizou e foi compartilhado e gerou todo um transtorno. Ou seja, a honra objetiva dele diante da sociedade, diante da internet, foi prejudicada, Sim. afetou, ele perdeu família, perdeu emprego, tudo aquilo ali. Então, configurou-se ele um crime contra a honra, previsto no artigo 5º e também Entendi. no Código Penal. Então, é inúmeros as situações. Uma dúvida que eu tenho. Vamos supor aqui que um casal se divorciou e o cara não quis aceitar o fim da separação, certo? E aí, eles assinaram um termo de boa convivência depois que ele já tinha, por inúmeras vezes, ido atrás dela, da moça e tal. E eles assinaram um termo de boa convivência, mas... Minto, perdão. Boa convivência não. Vamos supor que existe uma medida protetiva, certo? O cara não pode se aproximar 100 metros da pessoa, certo? E a pessoa manda uma mensagem pelo WhatsApp. Isso configura a violação dessa medida protetiva ou não? Depende. Essa palavrinha aí é que responde basicamente todas as provas de direito, fazendo a pessoa tirar 10. Depende, né? do que é que está na mensagem. Na mensagem, muitas vezes. Depende do que está disposto nesse pacto de medida protetiva. Entendi. Né? Eu acho que muitas vezes situações de casais, de relacionamentos que precisou chegar ao ponto de uma medida protetiva, eu acho que muitas vezes uma simples mensagem, por mais que seja aparentemente sem já intenção configura nenhuma, uma violação. Ela já é, né, vista de maneira totalmente indiferente para a pessoa que já sofreu e chegou ao ponto de pedir uma medida protetiva. Uma mensagem de bom dia muitas vezes é encarada de maneira porque estranha. o cara já não pode se aproximar ali a 500 metros, 200 metros da pessoa, mas em compensação mandou uma mensagem, pô, chegou perto, né? Teve contato. Né? Não pode. É um risco, né? É um risco. E dentro do direito e dentro da lei que fala a respeito do stalking, aí já pode se configurar repetidas mensagens ali, que muitas vezes, para uma mulher que foi agredida por muito tempo pelo marido e chegou ao ponto de ter uma medida protetiva, só o fato de ela ver a mensagem dele já configura uma violação. Altamente já traz à memória talvez muitas coisas, muitas situações. Entendi. E aquilo ali não deixa muitas vezes de ser uma oportunidade que ele tem de... eu não posso vê-la, não posso encontrá-la, mas eu vou estar ali perseguindo ela com bom dias, com mensagens, com frases. Né? Complicado. Então, tem que se analisar direitinho. Me diz uma coisa, Marcos, qual foi a maior pena que uma pessoa pegou aqui no Brasil quanto à realização de crime digital, assim, até hoje? Tu sabe, assim... É complicado porque as nossas penas, como eu te falei, são penas brandas. Até brandas. São penas que violação de dispositivo no período da lei da Carolina Dickmann, da lei, era de 3 meses a 2 anos de prisão. Imagine uma pessoa que é réu primário, bons antecedentes, trabalho, casa, residência fixa. Aí infringiu a lei nisso tudo. daí. Ela responde em liberdade. Um processo desse, e ela cometeu o que ela cometeu. E queimou a outra pessoa. Né? Então, hoje em dia, a penalidade chega-se até 8 anos. Né? Até então, 8. Eu não tenho assim precisamente assim... Então, fechado, pouquíssimas pessoas devem ter pego, né, até hoje. Né? É porque é muito recente, né, de 2021 agora. Possivelmente esse processo pode estar ainda transcorrendo e sendo esses 8 anos aí. Claro que tem os agravantes, tem que pode
aumentar essa pena chegando até 8 anos, mas é o máximo até agora. Mas para muitos é visto como uma pena até a mais do que o necessário. Para outros é uma pena até cabível. Tem muita gente que só porque está de trás do dispositivo, de trás da tela, faz o que quer, na certeza da impunidade, às vezes, né? Se usa, né, dessa possibilidade do anonimato Sim. para causar prejuízos diversos, seja voltados para o lado financeiro, seja para o lado pessoal, emocional, psicológico, que muitas vezes valor nenhum pode reverter ou tratamento não pode reverter a situação que uma pessoa dessa causou. Então eu acredito que eu imagino que as leis poderiam ser e devem ter essa crescente de evoluir para serem mais rígidas ao ponto que nós estamos cada vez mais inseridos no digital. Nossa vida está cada vez mais na... Entendi. Aqui em Parnaíba, a procura por pessoas que foram lesadas, né, por crimes digitais, assim, é grande ou tá crescendo ainda? É grande devido, né, à situação dos crimes estarem alta. E eu, nesse tempo de pandemia e no meu tempo como advogado, atuando nessa área, tudo, eu atendi algumas pessoas, inúmeras pessoas já me procuraram com situações tanto de crimes, de fraudes, né, por meio de dispositivos, seja o do WhatsApp, seja aquele golpe do Instagram, de vendas, seja, ou também pelo o golpe também da novinha, né, eu já atendi pessoas aqui, né, que Golpe da caíram novinha? no golpe da novinha. Como é o golpe da novinha? Beber uma água aqui pra... Eu até beber uma água aqui pro golpe da novinha. Como é isso? É o seguinte, Ítalo, o cara começa na rede social dele, seja o Face, seja o Instagram, começa... Para você ter uma noção, já uma pessoa... Um perfil já falou comigo, não posso dizer, né, se era Sim. um perfil entrou em contato comigo no Facebook com uma mensagem estranha. Aí eu, já menino velho, né, na história, analisei a situação disso aqui, eu prontamente bloqueei. Uhum. Mas aconteceu de uma pessoa me procurar e se relacionou com essa pessoa, começou a fazer amizade, bate-papo, altas horas, tudo da madrugada, tudo, e lá ela começou a mandar imagens para ele, de partes íntimas, imagens de sutiã. Os famosos nudes, né? Os famosos nudes. Uhum. E, por outro lado, ela disse, agora é sua vez de você compartilhar comigo, já que nós estamos ficando íntimos, né? Nós estamos tendo uma relação. Aí o cara mandou. O cara manda. Posterior a isso, vem a chantagem. Ele recebe a mensagem, olha, uma pessoa se passa como o pai dela e diz, olha, essa é minha filha, ela é menor de idade e eu vou denunciar você agora, vou entrar na justiça. Você vai ser processado por abuso de incapaz. Rapaz. E eu sou delegado. Se deu mal. Eu sou isso. E agora você precisa tantos R$1.000 aqui pra gente encerrar isso. Pra gente encerrar essa história. E aí o cara se vira pra pagar. E paga. Caramba, velho. Por quê? Porque às vezes o cara tem família. Tem filhos, tem esposa. E a pessoa ameaça. Olha, eu vou botar nas redes sociais aqui, eu vou postar aqui tuas fotos. Caramba. Vou expor e vou acabar com o seu casamento. Não sabia desse daí, do golpe da novinha, né? Golpe da novinha. Foi mesmo? É mesmo, diretor? Você conhece gente que caiu no golpe da novinha? Eu já atendi, Ítalo, pessoas desesperadas. Caramba. Pai de família, com filhos adolescentes. Pessoas conhecidas. Que caíram nisso. Que caíram, que se envolveram nessa situação. E a gente não julga, porque cada um, né? E ela chegou a esse ponto de ser chantageada e tudo, de ter passado por isso. Felizmente, nessa oportunidade dessa pessoa, eu instruí ele de maneira correta e ele não cedeu às chantagens. Né, e a gente conseguiu reverter isso aí. Mas existem outros casos de pessoas que cederam e caíram nesse golpe. Caíram no golpe. Caramba, cara. Marcos, uma pergunta aqui que está chegando aqui. No caso de se cometer o crime de pornografia infantil, nossa, né, de compartilhar conteúdos com pornografia infantil, essa pergunta foi pesada, né, diretor?
a pessoa manda, deixa eu tentar entender aqui, no caso, né, de se cometer o crime de pornografia infantil, o cara vai lá e consegue convencer a criança, então aqui já é no caso de uma conversa entre um adulto e uma criança, via WhatsApp, né? Aí ele convence a criança a mandar fotos íntimas. A punição consegue ser mais dura para esse tipo de crime? Sim, por conta de se tratar de uma criança, né? Abuso de incapaz. Abuso de incapaz, o ECA prevê isso aí, e o Código Penal ele é bem mais rígido quanto à questão. Porque aí já vai direto pro ECA, né? Já vai pro ECA, da criança e adolescente. Entendi. E é uma situação delicada, né? E a gente que tem filho, e a gente que sempre tenta recomendar, né, a instrução para o uso da internet, das redes sociais, para as crianças, para os adolescentes, é os pais acompanharem esse uso, né, ver o que o seu filho está acessando, né, ver a plataforma. Hoje em dia tem, por meio do sistema iOS, né, da Apple, ela consegue, de certa forma, monitorar, né, e bloquear determinados sites, determinados... Tem até um aplicativo que eu também acho que posso até recomendar aqui, pessoal, o Family Link, que ele é de parceria da Google aí, né? Family Link. E aí ele consegue limitar ou pela quantidade de horas, né? Ou pela quantidade de sites visitados e determinar quais sites estão liberados para sua criança, né, tá acessando, né? Então, a partir do momento que ele acessa um site que não é permitido, ele bloqueia e fica guardadinho lá no cache lá para poder, quando você for ver, saber quais foram os sites que a criança acessou. Então, são mecanismos que dá para a pessoa... Mas por trás, assim, entrando um pouco nessa questão da pornografia infantil, né, que é algo que é bem delicado a gente falar, né? Existe toda uma intenção por trás disso aí, Ítalo. Além de toda essa intenção de um perfil ter uma imagem ali, hoje em dia existe algo por trás, que é a indústria da pornografia. A indústria da pornografia infantil principalmente. O que é que acontece? Os criminosos, eles estão entendendo, né, que hoje em dia eu vi um artigo, em algumas reportagens, que os criminosos que hoje em dia nós temos como os faccionados, aqueles grandes, né, eles estão migrando para o digital, por entender que é muito mais lucrativo. Ou seja, então eles estão montando estruturas como imaginemos aqui um call center, né, que é o que liga na engenharia social, investigou seu perfil. O outro já é o que é o hacker. O outro é o que entra... já entrega tudo prontinho que vai para o banco atrás de ter os dados do banco para poder pedir dinheiro. Outro hoje em dia os criminosos estão se aparelhando, estão investindo para obter mais dinheiro de maneira mais fácil e mais rápida. E entrando nessa questão da pornografia infantil, é também uma indústria. Você tem a noção dentro daquela outra plataforma da internet que é obscura, que a gente não consegue entrar facilmente, não deu um bug aqui o nome dela. Deep Web? Deep Web, né? Dentro dessa plataforma, você consegue, ou os criminosos conseguem vender imagens de crianças sendo abusadas, de bebês, tudo por valores altíssimos. É mesmo, né? E tem gente que compra. Tudo compra, tem gente que se alimenta, que consome isso aí e paga valores altíssimos, ao ponto de ter aumentado e repercutido casos de pais que fizeram abuso dos seus filhos, filmaram e venderam essas imagens para ganhar 10 mil reais, para ganhar 15 mil reais por meio disso aí. Então, eles estão entendendo isso aí. Então, eles acessam por meio de plataformas de jogos e eles vão com todo o jeito, se relacionam, conversam, vão pro chat, ganham a confiança e depois... E fazem isso. Caramba. Tá tão sério isso aí, que até para os bebês, tem pessoas tão doentes, tão perversas, que até bebês
tem doentes que compram imagens de bebês nus por R$ 30.000. Imagem de bebês nus ali. E eles entram e têm acesso a essas imagens por meio da câmera de monitoramento que está no berço. Que muitas vezes é uma câmera que tem acesso à internet para facilitar. Sim, os caras conseguem entrar na câmera. Eles hackeiam e têm acesso. Né? E eu conhecendo isso, né, já pai de primeira viagem, tudo, e eu disse... Já não botou a câmera linkada na internet. Não, a minha câmera, a babá eletrônica não tem vínculo com a internet. Ela é somente uma rede, como se fosse um celular, aqueles 1100 que tem a redezinha dela, e ela tem uma comunicação restrita com a área ali e não tem acesso à internet. Porque tem criminosos... Onde tem internet, esses caras doenças, conseguem entrar. Eles querem. Cara, que coisa, né, bicho? Esse mundo tá meio virado. A gente tem que se preparar para isso aí. E, infelizmente, a oportunidade que os criminosos têm achado, e sempre existiu essa oportunidade, mas agora ficou muito mais forte, são a exposição dos nossos dados. Né? Algo interessante a gente falar aqui, que existe uma lei hoje em dia que, entendendo essa necessidade de regulamentar esses princípios, direitos e deveres do uso dos dados, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a tão comentada LGPD, né? Que veio aí colocar um freio nas empresas, colocar um freio aí nas pessoas que têm os seus dados expostos na internet. Ou seja, você vai na farmácia, aquele caso típico, você vai na farmácia e te pedem o teu CPF. Para que eu vou dar meu CPF? Você vai numa loja de roupa e você compra uma roupa e vai trocar aquela roupa depois no outro dia e eles querem fazer um cadastro pedindo seu endereço, seu CPF, seu nome. Ah, quer dizer que é ilegal isso aí? Não é que é ilegal. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para colocar princípios, regulamentar direitos. Todo canto o cara pede teu CPF deveres. agora, né? Ítalo, para você ter uma noção, hoje em dia o que é que nós estamos passando além da pandemia, nós estamos passando por uma crise mundial e em torno disso temos a situação do petróleo, que é um bem valiosíssimo. E de outro lado, dentro de uma sociedade digital do qual nós estamos hoje inseridos, o novo petróleo da humanidade é os dados. Os seus dados, os meus dados, o meu CPF. Sem o meu CPF eu não vou para lugar nenhum. Eu não abro uma conta, eu não compro nada. E todo lugar que eu vou, eu tenho que deixar meus dados. Tudo. O seu aplicativo aqui, o seu celular, tudo tem seus dados e é um bem valioso. Por meio deles, os criminosos conseguem obter os seus dados e abrem contas, conseguem fazer cartões, comprar. Quando chegar a mensagem no teu celular, tu já tá com o nome sujo aí na praça toda. E só o que tem acontecido, né? Eu, no momento, estou trabalhando também como advogado no PROCON, né, e a gente tem visto situações de golpes relacionados a dados expostos na internet. Se for ver, você como profissional, tem lá seu, não bota Ítalo Caldas, todo completo, aparece inúmeras informações, toda a tua história como político, como profissional, como pessoa, teus filhos, tudo. Aquilo ali é o prato cheio o petróleo que um criminoso hoje em dia pode querer, é ter esses dados. E a LGPD vem o quê? Regulamentar, dizer, olha, as empresas vão ter um limite. Para que você quer o CPF? Para que você quer os dados? Eu quero para isso. Aí então você vai guardar esses dados, para esses dados não vazarem. Não tem a história dos vazamentos? Né? Empresa tal vazou informação. Milhões de usuários. Agora, por último, foi o Twitter, que teve um problema que 54 milhões... E logo após que do Elon Musk comprar, né? Será que não teve um negócio aí de funcionário que está desgostoso com a empresa? É uma situação delicada. Então, hoje em dia, a questão dos dados é fundamental para se ter uma legislação. E a LGPD, Ítalo, ela veio por meio da GPDR, que é uma lei que regulamenta isso na Europa, e também tem outra lei nos Estados Unidos. E tudo começou lá do período da eleição do Donald Trump.
que foi aquele caso lá da Cambridge Analytica, que houve aquela questão dos dados, que começaram a pegar os dados e selecionaram pessoas que eram mais tendenciosas a serem do Trump e a outra da Hillary Clinton, né? E começaram a mandar mensagens para essas pessoas. Pelo perfil das pessoas, assim, né? Assim, Por meio da engenharia social, Sim. mas principalmente por conta dos dados. Então, começou por conta daí e se entendeu que precisava regulamentar isso aí. Entendi. Marcos, foi informado aqui que a gente estourou o nosso tempo aqui. Já passamos aqui do nosso horário previsto. Eita. Mas é porque a conversa estava boa, né? Mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para o nosso público que está nos assistindo e que ainda vai nos assistir. E, é claro, né, deixar logo consignado aqui que nós temos que continuar esse bate-papo porque, é bom. Tem porque muita coisa, né? tem muita coisa para a gente conversar, E o período passou voando, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos amigos que estão nos assistindo, né, a mensagem aí, porque a gente sabe que essa sua área aí é a área que está em voga no momento, é o que está acontecendo na atualidade e a gente precisa se precaver quanto a isso, né? Então, fique à vontade, você pode falar aqui olhando para essa câmera aqui, esta daqui, viu? E deixar a sua mensagem também, e deixar também os seus... o seu contato, né, profissional, se você quiser, para poder alguém que está nos assistindo entrar em contato com você e ter aí suas considerações finais. Pronto. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade, né, e estou honrado de ser convidado por você, já lhe conheço há tem um tempo, né, e a gente teve uma live e aqui estamos aqui. Isso, justamente. E muito bom debater, conversar sobre um assunto tão relevante para a nossa vida, para a sociedade. E assim, o que eu posso dizer, deixar uma mensagem é que diante das situações do que a gente vive, tem vivido, que o ser humano não desista. Não desista de procurar fazer o bem, de buscar ser quem ele quer ser. E se eu fosse definir aqui uma palavra para me definir aqui como uma forma de uma mensagem, é um cara resiliente. Diante das situações, de toda a história de vida que todo mundo tem individual, né, eu me encontro em inúmeras situações e histórias que hoje eu estou aqui, mas foi um cara que foi resiliente, que persistiu, que perseguiu um objetivo, entendendo um propósito atrás disso aí. E vendo isso, entendendo todo esse contexto meu, eu deixo uma mensagem aqui de um pensador austríaco, que ele fala assim: se uma situação está boa, desfrute-a. Se a situação não está, se a situação está ruim, transforme-a. Se a situação não puder ser mudada, transforme-se. Então eu acho que a gente pode a cada dia se transformar, né, e buscar ser melhor diante de um mundo que a gente vive digital e tudo que a gente passou, pandemia, a gente pode se transformar a cada dia. E essa seria a minha mensagem, para a gente não desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, entendendo que muitas vezes a gente precisa se transformar. Show. Muito bom mesmo. Marcos, brigadão pela sua presença aqui em nome do Na Porta Podcast, aqui o nosso diretor Renato, Luiz Graça. A gente agradece aqui a sua participação, viu? Foi muito bom bater esse papo com você. Pena que voou, foi rápido demais. Foi mesmo, mas para isso a gente vai ter a nossa segunda temporada. Aguarde que está chegando a nossa segunda temporada. E você aí que nos acompanhou aqui nesse bate-papo, fica ligadinho que vai ter início a nossa segunda temporada e vai ter muita coisa boa nessa segunda temporada, tá bom? Então, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, assine, né?
clique aí no sininho das notificações para toda vez que o Na Porta Podcast entrar no ar, você ser notificado e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Na Porta Podcast, certo? Nós atuamos neste episódio em nome de UNEF, a Universidade de Feira de Santana, que atua aqui na cidade de Parnaíba, e em nome de Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e até a próxima.